Olá pessoal, meu nome é Ricardo, eu sou pesquisador do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, o CDTN, que é a unidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear e que fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Também faço parte do corpo docente do programa de pós-graduação do CDTN na área de concentração de meio ambiente. Eu e meus colegas do Serviço de Análise do Meio Ambiente desenvolvemos pesquisas em diversos temas da área ambiental. Dentre essas linhas de pesquisa, temos um grupo que atua em estudos e análise hidrodinâmicas utilizando traçadores. E é sobre isso que vamos falar um pouco mais aqui. Primeiramente, o que são traçadores? Bom, de uma forma mais geral, podemos definir um traçador como uma espécie que pode ser de natureza química, biológica, que serve para marcar uma fase específica ou uma parte de um sistema. Mais especificamente, traçador é qualquer substância, partícula, entidade química ou biológica que pode ser usada para seguir, acompanhar, quer seja pontualmente de uma forma contínua, dinâmica, o comportamento de um determinado sistema ou componentes desse sistema. Por exemplo, o fluxo de água em ambientes abertos, sistemas fechados ou meio subterrâneo. Em resumo, com os traçadores é possível fazer inferência ou conhecer mais sobre o comportamento de um sistema, e isso permite uma análise bem mais dinâmica. Em sistemas fechados, a exemplo de um reator, ou pensar o corpo humano é um sistema fechado também, é possível, inclusive, saber mais o que acontece no interior desses sistemas, no caso, o corpo ou reator. Isso você utilizando um traçador adequado, e essa informação é, obviamente, muito útil e prática. É como se fosse um olhar interno ao sistema. Existem diversos tipos e classificações diferentes para os traçadores. A questão vai ser basicamente se o traçador já existe no sistema em estudo, que são os considerados traçadores internos, ou se são inseridos propositalmente no sistema, os considerados traçadores externos. Bom, gente, são várias as classificações, como eu havia dito, mas escolhi essas duas para achar mais didática. Então, vou falar um pouco mais sobre esses traçadores que adicionamos aos sistemas, os traçadores externos, para a realização de estudos hidrodinâmicos. Temos os traçadores fluorescentes, que são compostos orgânicos ou inorgânicos, e cuja principal característica é ter a fluorescência. É uma característica do elemento ou do composto, que pode até ser mesmo detectada visualmente em determinados comprimentos de luz da onda que incide no traçador. Dois exemplos de traçadores fluorescentes. Fluoresceína sódica, conhecida como uranina, ela tem uma cor verde bem intensa, e a rodamina WT, de uma cor vermelha também bem intensa. Ambos são bastante utilizados e são seguros para aplicações em estudos ambientais, sem toxicidade ou potencial carcinogênico. Nesse caso, desses traçadores, a cor forte ajuda na identificação e entendimento do fluxo do sistema em estudo. Mas a forma de detecção exatamente quantitativa desses traçadores é por meio de um equipamento, chamado espectrofluorímetro, e esse equipamento é capaz de detectar a fluorescência desses traçadores em baixíssimas concentrações, mesmo quando eles não são visíveis pela cor. Temos também os traçadores químicos, como os haletos, ânions ou moléculas orgânicas, que são, nesse caso, detectáveis por análises químicas, geralmente a cromatografia líquida de alta eficiência, a ressonância magnética e a espectrometria de massas. Temos também os traçadores biológicos, que podem ser vírus, esporos, bactérias, elementos biológicos adicionados ao sistema, e esses elementos formam suspensão de partículas submicroscópicas, que se comportam como partículas coloidais no fluido, então interferem muito pouco no sistema em análise. Por fim, eu poderia citar os traçadores radioativos. São, por exemplo, os isótopos radioativos de um elemento químico que é inserido no sistema em estudo, e no caso do traçador radioativo, o acompanhamento desse elemento ocorre pela detecção da radiação emitida por ele. Então, isso tem uma grande sensibilidade e uma baixa interferência com o sistema de estudo. Claro, há necessidade de cuidado total com a manipulação de material radioativo, ou seja, cuidado com as doses de radiação recebidas pelo usuário, todos os equipamentos de proteção e segurança, e também todos os cuidados com a contaminação ambiental. São várias as aplicações de traçadores radioativos, nem preciso falar muito daqueles mais conhecidos, como os diagnósticos da medicina, exames de imagem, mas muitos desses traçadores podem ser utilizados em estudos ambientais também,
Em sistema de tratamento de esgoto, nós temos aqui no CBPM casos de sucesso da aplicação de traçadores fluorescentes, a rodamina WT, a uranina, em lagoas de estabilização, wetlands construídos, filtros biológicos percoladores e reatores WASB. Também temos casos do uso de isótopos estáveis em lagoas, uso de traçadores radioativos, né? Exemplo do trítio e do Tecnesse 99 metastável, em wetlands e filtros biológicos, e por aí vai. A partir desses resultados dos testes, né, com traçadores, é possível a obtenção de informações importantíssimas para o diagnóstico e melhoria operacional dos sistemas, né? Como exemplo, o tempo de detecção hidráulica real, a quantificação e localização das zonas mortas, né, distribuição dessas zonas mortas, os índices de curto-circuito, o grau de dispersão da unidade, o potencial de dissorção no meio, dentre outras informações. Nesses casos que eu mencionei, apesar de todos os requisitos de proteção radiológica serem seguidos, né, no caso dos traçadores radioativos, e de não haver grandes riscos ambientais associados aos traçadores fluorescentes, né, é sempre bom manter um sistema de comunicação ativo com a sociedade próxima, né, a população próxima ao local dos testes, e com o órgão ambiental responsável, né? No caso dos traçadores fluorescentes rodamina WT e fluorescência sódica, uranina, por exemplo, apesar de eles não apresentarem risco, eles têm cor forte, né, como eu já mencionei, e eventualmente podem aparecer no corpo hídrico receptor após os testes, né, no sistema de tratamento de esgoto. Então, dependendo da quantidade que for adicionada, das condições de lançamento da ET no corpo de água receptor e do tempo de ensaio, etc., da dimensão do sistema, é possível que o teste com o traçador cause um impacto visual no corpo receptor, e esse impacto visual, né, essa cor, por exemplo, que apareça lá, ela pode ser interpretada como um composto poluente, né, disperso no rio. Então é importante que a população já tenha conhecimento, de forma que ela seja informada do que vai ser feito, os materiais a serem utilizados, e aí nesse caso a chance de desentendimentos, né, de problemas já reduz bastante, né? Bom, pessoal, é isso então. Fica aí esse recado. Podem comentar no vídeo, fazer perguntas, estamos à disposição. Foi um grande prazer participar. Muito obrigado e um abraço a todos.